Bom, pessoal, estamos aqui na nossa videoaula sobre variáveis do Scratch. Sou Stacy Janaína. Bem, o que é uma variável? Vou tentar explicar de uma forma mais simples, tá? Pessoal aí que não é de computação também, para vocês poderem entender melhor o conceito de uma variável, ok? Bem, é um objeto que representa um valor durante o tempo de execução. Ou seja, vai ser um objeto que eu vou criar lá e ele vai receber diferentes valores durante o tempo de execução. E durante o tempo de desenvolvimento, manipulamos essa variável a partir de um identificador, nome. Ou seja, vou criar lá uma variável chamada pontuação. Pontuação vai receber diferentes valores durante a execução, né? Mas durante o tempo de desenvolvimento, que eu estiver fazendo meu código lá no Scratch, eu manipulo ela a partir do nome que eu dei a ela, no caso, pontuação. Bem, vamos abrir aqui o Scratch. A gente vem aqui em variáveis. Vamos criar uma variável. Quando a gente vai criar uma variável, tem que colocar um nome para ela. Coloquem sempre o nome dedutivo. Por exemplo, se a gente quer criar uma variável para controlar a pontuação, coloca a pontuação. A gente quer criar uma variável computador, para contar, né? Me auxiliar a contar alguma coisa. Então coloca nomes dedutivos que vocês vão lembrar depois. Coisas não vão lembrar porque serve ela, ok? Então vamos colocar aqui nome. Vamos colocar aqui contador. Contador. E tem a opção para todos os atores. Para todos os atores, a variável fica disponível e visível para todos os atores. Por exemplo, eu tenho só um gatinho aqui, mas se tivesse outros atores aqui, um leão, uma formiga, enfim. Aí a variável ficaria disponível para eles também, para ser manipulado por eles. Agora, se eu não colocar só para este ator, então a variável não fica disponível para outros atores. Eu não consigo mexer nela. Parece que não foi criada. Vamos criar aqui o contador. Bem, aqui no contador tem essa caixinha de seleção aqui. Isso aqui é para a gente controlar o valor que está atribuído na variável no momento, ou seja, o valor que está guardando no momento. Aqui, no caso, ele começa com 0, que é o padrão dele. Ó, a gente pode... Se a gente dar um duplo clique aqui, ó, no contador, ele muda só para pontuação. Por exemplo, a pontuação está aqui, né? Já que aparece só isso aqui, por exemplo, aí fica só o númerozinho. Senão, assim, a gente pode manipular a variável, os valores dela, de 0 a 100, ou assim, ok? Bem, o primeiro bloquinho aqui é mude o contador para tal número. O que vai acontecer? Quando clicar na bandeirinha verde, eu quero que mude o contador para 10. Ó, ficou 10 aqui. E tem o adicione a contador a 1. Por exemplo, eu quero que o meu gatinho conte de 1 até 10. Eu vou ter que usar o quê? Eu vou ter que usar uma estrutura de controle. Ou seja, repita 10 vezes. Ah, pessoal, uma coisa. A gente quer que ele conte de 1 a 10, certo? Vocês lembram que eu executei esse comando antes, né? Vocês vão ver que vai dar um errinho aqui e aí eu vou explicar o porquê dele. Então, adicione contador 1. Pedi para ele esperar um segundo aqui, porque senão ele vai contar muito rápido. Aí eu vou colocar aqui. Quero que o meu gatinho, ele... Quero que o meu gato diga, ele fale os números, né? Não quero que apareça aqui, quero que o meu gatinho fale no balão lá de conversa.
Então, vem aqui, ó, diga contador. O que vai acontecer? Opa, ele começou no 11, né? Mas por que será que ele começou no 11? Se era para ele contar de 1 até 10? Porque aquela hora que eu executei ele parou em qual número? 10. Aí quando a gente vai executar de novo, ele continua no valor que ele estava naquele momento. Para a gente resolver isso, a gente tem que fazer o quê? Inicializar a variável, ou seja, antes, quando começar tudo, eu mudo o contador para 0. Assim eu vou garantir que ela vai fazer o que vai estar guardando os valores que eu planejei ali, que eu pensei, ok? Aí aqui, ó, aí começa no 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, pessoal, esse repita aqui, vocês já viram repita, né? Em outras atividades, ele vai repetir 10 vezes. Cada vez ele vai adicionar a contador 1, ou seja, contador começou com 0. Ele entrou aqui primeira vez, né? Aí eu vou adicionar 1. Ele vai dizer o que está no contador, que não vai ser, no caso vai ser 1, né? Aí eu vou esperar um segundo. Aí o contador vai estar com 1. Aí vai voltar aqui para repetir. Aí o contador vai ser adicionado 1. Ele estava com 1, vai valer quantos agora? 2. Aí ele vai dizer o valor do contador, que é 2. Aqui no balãozinho, ele vai esperar um segundo. Aí vai voltar aqui. Vai adicionar o contador mais 1, né? Ele tá com 2, então vai ficar 3. Aí ele vai dizer o valor do contador, que no caso é 3. Aí vai esperar um segundo. E assim por diante, até ele repetir 10 vezes, né? Ou seja, vai até ele contar até 10. Esse aqui é o exemplo mais simples que tem do uso de variáveis, ok? Depois a gente vai usar elas condicionais e, bem, mas o que eu quero que vocês entendam agora é isso. A gente vai fazer uma atividade juntos depois, que ficou para vocês aí, da atividade de desafio. E o desafio, ok? A gente vai fazer atividade juntos e o desafio eu vou tentar ajudar vocês aqui nessa videoaula, ok? Bom, a gente tem também daí as listas. O que é uma lista? Uma lista armazena inúmeros dados utilizando apenas um identificador, nome. Para acessar o nome, deve-se acessar uma posição da lista. Bem, o que é essa lista? Vamos supor que eu quero criar uma agenda. Se eu fosse usar variáveis, para cada contato que eu fosse inserir na minha agenda, eu ia ter que criar uma variável diferente. Por exemplo, nome 1, nome 2, nome 3. E se eu deixar o quê? Eu ia deixar meu joguinho lento, muito lento. E o que mais? Ele ia ia ficar difícil manipular as informações, além de ficar limitado a um número restrito sempre. Para facilitar isso, foi criada a lista, que você consegue atribuir inúmeros valores e acessar esses valores depois. Que a variável, a gente atribui ela vários nomes, né? Vários números também ela recebe, mas ela recebe um de cada vez, ou seja, o contador está com 1, por exemplo. Aí tá com 1 agora, mas depois a gente atribuiu 2 ao contador. Aí ele passou a 2, ou seja, o 1 ele perdeu. Ele não tá mais guardando 1 em nenhum lugar. A lista não, a gente consegue guardar os números em cada uma das posições da nossa lista. Então vamos criar aqui uma lista, por exemplo, compras. A gente fez aí na sala, que é para todos os atores mesmo. Quando a gente cria uma lista, aqui aparece compras, uma lista vazia em compras. Por quê?
que é a mesma ideia das variáveis. A variável fica com o valor delas aqui e a lista vai guardar os valores, vai aparecer os valores que estão sendo atribuídos a elas aqui. Bom, vamos aqui então, a gente criou uma nossa lista compras. Vamos jogar esse código da variável fora e vamos colocar assim. Tem esse insira. Insira a tal coisa. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, deixa eu voltar com o meu código aqui. Se eu tivesse uma outra variável aqui, por exemplo, nome, aí aparece nome e contador aqui, certo? Aí eu tenho que, quando for mudar o valor dela, eu tenho que selecionar aqui qual variável eu quero mexer, se é contador ou se é o nome. Só isso que eu queria comentar mesmo, porque eu acho que algumas pessoas acabaram. Bem, e o compras mesma coisa, ok? Então, vou colocar aqui, quando apertarem o Scratch, quando a gente dá um duplo clique no código, ele executa o código. Olha aí, ó. A gente tem que apagar. Pronto. Quando a tecla espaço for pressionada, eu quero que insira feijão. Eu vou agora inserir carne. Vou inserir arroz e arroz. Vou colocar um evento aqui, deixa ele esperar uns segundos para poderem perceber que eles vão fazendo um de cada vez. Então, apertei aqui. Ah tá, não é aqui não. É o espaço, né? Quando ele clicar em espaço. Deixa eu apertar meu espaço aqui então, que vai executar aqui. Ó, feijão, carne e arroz. E assim ele insere na... Então, aqui ele inseriu. É que na lista a gente tem esses... insira na posição... Por exemplo, eu quero que insira agora na posição 2 da lista. Quero que insira leite. Bem, a posição 2 está com carne aqui, né? É só... Deixa eu colocar aqui outro comando aqui, porque senão vai executar de novo. Quando apertar Enter, insira leite na posição 2. Bem, a posição 2 tem carne. Quando apertar Enter aqui, ele vai mudar o carne por leite, porque vai inserir agora leite na posição 2. Vamos ver? Ou seja, mas ele não apaga a carne, porque ele só insere aqui no meio. Aí ele joga os outros para baixo. Mas eu posso também substituir. Por exemplo, eu quero agora substituir o item leite, por exemplo, agora o item 2 por suco. Aí, agora ele substituiu. Ok. Aí a gente pode também retornar algumas coisas. Por exemplo, quando apertar em Enter, eu quero que o meu
gatinho, ele diga alguma coisa. Ele diga o tamanho. Não, eu quero que ele diga o item 3 da nossa lista. O item 3. Então, aí, ó, carne. Ele disse o item 3. Agora eu quero que o meu gatinho diga o tamanho da minha lista. Ou seja, qual que é o tamanho da minha lista? Tem 4 itens, né? Então tem que falar o que que tem. O tamanho da minha lista é 4. Aí, 4. Viram só? Bem, agora eu quero saber, por exemplo, eu vou usar aqui outro comando de controle e eu vou tirar isso aqui. Aí eu vou dizer assim, se compras contém arroz, eu quero que o quê? Eu quero que meu gatinho diga. Diga agora. Quer que ele diga arroz. Eu não, quer que ele diga achei. 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 Aí aqui, ó, vou apertar aqui em apertar aqui em Enter. Aí ele disse achei. Por quê? Porque tem arroz aqui. Agora, se eu colocasse aqui, por exemplo, cenoura. Ele não vai dizer nada. Vamos supor assim. Vamos tirar o C, vou colocar o C em senão aqui, porque fica melhor. Aqui, ó, C, então senão. Poder perceber melhor esse comando. Então, se contém cenoura, diga achei. Se não, eu vou dizer o que não achei. Não achei. Aí eu vou apertar aqui em Enter. E vou dizer que não achei, porque não tem cenoura aqui na nossa lista de compras. Aí agora, esse mostra e esconde é a mesma coisa. Por exemplo, se eu selecionar a caixa aqui, vai esconder a minha lista. Mas eu posso querer que mostre durante a execução. Então é essa a diferença. Bem, é a mesma coisa das variáveis, né? Bem, esses que são os comandos aqui mais básicos mesmo. Para a gente poder usar melhor aí os comandos do Scratch, a parte da lista, a gente pode usar em conjunto com outro comando aqui dos sensores, que vocês não viram ainda, mas eu já expliquei em sala de aula, né? A gente não chegou no tópico, mas eu já expliquei esse comando. Tem um sensor aqui que se chama aqui, ó, pergunte. E espere a resposta. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso, igualmente eu fiz aqui igual eu fiz aqui na minha lista, posso vir aqui nele e fazer o quê? Eu quero que ele sempre insira 10 nomes, né? Então, eu vou dizer aqui para ele repetir 10 vezes. Não, eu quero que o usuário insira os nomes na lista. Vamos supor, vou colocar aqui. Quando ficar em espaço, quero que ele me pergunte, digite o nome. Digite o nome. Aqui é o espaço, digite o nome. Eu vou digitar um nome, por exemplo, esse. Para onde foi a resposta? Bem, para a gente manipular a resposta que o usuário dá, a gente tem que usar aqui o comando resposta. A gente pode fazer o quê? Vamos criar uma nova lista aqui chamada nomes.
Aí eu quero que ele insira na minha lista nomes. Eu vou tirar aqui a compras aqui, ó. Lista nomes aqui agora. Quero que ele insira a resposta que o usuário deu na lista nomes, ou seja, vou agora executar aqui. Opa, é espaço. Stacy. Olha, inseriu Stacy. Espaço de novo. Ano. Inseriu ano. Fábio. Espaço. Fábio. Inseriu Fábio. Bem, mas vamos supor que toda vez que eu comece. Vamos supor que eu quero que ele. Eu não quero ficar apertando espaço toda hora. Eu quero que já insira os 10 nomes de uma vez. Que o usuário digite 10 nomes. Então eu vou colocar aqui um momento de controle. Ó. Repita. 10 não, vou colocar 5 nomes aqui só, tá? Só vai demorar muito me digitar. Aí o que vai acontecer, ó. Lá, espaço. Carla. Matheus. Lucas. Aí, ó. Ele já vai perguntando direto pra mim. Aí ele inseriu aqui. Mas se repara, cada vez que eu executo, ele não limpa a minha lista, né? Ele fica adicionando embaixo. Para isso, igualmente na variável, que a gente inicializa ela com zero, a gente quer que a lista seja limpa toda vez que eu começar algum comando ou começar meu jogo. Pontuação, por exemplo. Pontuação tem que começar com zero. Eu quero, por exemplo, que minha lista seja limpa. Aí eu venho aqui, ó. Até porque vai ser executada por diferentes usuários, né? Então é interessante que a gente limpe ela. Aqui, ó. A gente coloca aqui, apague todos da minha lista nome. Aí toda vez ele vai apagar tudo. Aí vai começar a perguntar. Aí Stacy, Lucas, Camila, Bia, viu? Aí se eu executar de novo, aí ele limpa e começa a perguntar de novo. É basicamente esses comandos da nossa lista. E vamos agora à nossa atividade. Vamos fazer juntos ela, como eu falei para vocês. Vocês podem estar revendo essa videoaula depois, vocês vão entenderem algumas coisas. Bem, esse pergunta e resposta a gente vai usar as nossas atividades, né? Bem, a pergunta e resposta é isso mesmo, tipo, a pessoa faz o gatinho pergunta, ele fala, digite o nome e a gente coloca a resposta aqui. Essa resposta vai ser guardada nesse comandinho resposta. E esse resposta aqui é como se fosse uma variável. Uma variável que quem criou esse Scratch criou para poder estar recebendo esses nomes que o usuário está digitando. Bem, é isso. Vamos lá às nossas atividades agora. Ah, tá. Eu troquei aqui, pessoal. Isso aqui era atividade, na verdade, o outro era desafio. Bem, a nossa atividade era assim: faça um projeto quando o usuário clicar em uma bandeira verde, o autor conte de 1 até 10, que foi igualzinho a gente fez. Deverá ter o balão da conversa para o ator com a contagem. Ou seja, o gatinho tem que estar contando lá aquele balãozinho de conversa, igual a gente fez agora. Insira esses valores em uma lista, ou seja, ele não só vai entrar com esses valores, se o gatinho vai contar, mas tem que inserir esses valores numa lista. Aí, quando o usuário clicar em S, deverá ser sorteado o número dessa lista, ou seja, os números do que o usuário entrou. O ator deverá mover-se para o número de passos do valor sorteado. Por exemplo, se o número sorteado foi 4, deverá mover-se 4 passos. Bom, pessoal, isso acontece de 1 até 10, não dá para vocês perceberem esses passos, porque você sabe que os passos do Scratch, quando é muito pequeno, não dá para perceber quase.
Então, vamos aumentar aqui os passos. Deixa eu aqui que a atividade de vocês não é desafio. E o outro que é o desafio, né? Esse aqui era o desafio de vocês. Bem, então, vamos lá fazer isso. Que pediu no exercício. Então, primeiramente, vamos apagar nossas listas que a gente criou aqui. Vamos criar um novo projeto, na verdade, né? Vamos criar um novo limpinho. Pronto. Já vim aqui e vai criar uma variável, né? Essa variável vai ter que contar os números. Pode colocar contador, colocar número, é contador mesmo, contador. Ele vai ter que contar o quê? De 10 em 10, né? Que vai contar de 10 até 100, mas assim, eu não especifiquei aqui, mas vai ser de 10 em 10, ou seja, 10, 20, 30, 40, 50. Precisa ser 10, 11, 12, 13, não, tá? Cada 10 vezes. 10 em 10. Então, aqui contador para todos os atores. Então, qual é o evento que ele pede para colocar lá? Quando clicar em bandeira verde, né? Então, deixa eu clicar em bandeirinha verde aqui. Então, ele vai ter que fazer o quê? Repetir 10 vezes, né? Mas vai colocar aqui para o quê? Adicionar quantas variáveis? Se é de 10 em 10, ele vai adicionar um mais, né? Que antes era 1, 2, 3, 4. Agora não é 10, 20, 30. Então, eu vou ter que adicionar o contador 10. Não esquecendo de sempre mudar o contador para 0 aqui no começo, para quando a gente for executar de novo o nosso código, ele não começar de onde parou. Adicione o contador 10. Vamos esperar um segundo. É para o nosso gatinho falar os números, né, que ele está contando. Então, vamos colocar aqui para ele falar aqui, ó, dizer o que? O valor está no contador no momento, né? Contador. Ele quer que a gente insira numa lista, né? Vamos criar uma lista então de números. Insira contador a números. Então aqui vai acontecer o que agora? Conta de 10 em 10. 10, e daí adicionando aqui, viu? De 10 a 100. Bem, essa primeira parte aqui está pronta, né? A gente clicou na bandeirinha verde, contou de 10 até 100, seria os valores numa lista. E o gatinho está contando aqui com o balãozinho. Se ele executar de novo, ele vai fazer o quê? Ele vai continuar na lista aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar cheio nossa lista. Para resolver isso, igualmente nas variáveis, tem que fazer o quê no começo? Apagar todos os números na nossa lista, né? Aí assim a gente garante que ela sempre vai estar limpa aqui. Vai ter só os 10 números mesmo que a gente quer. Os números de 10 a 100, contados de 10 em 10. Olha aí. E aí vai limpar sempre. Vai limpar e vai inicializar o contador para 0. Bem, a gente vai inserir, deixa eu executar aqui todinho ele. Aí ele quer depois que inserir nessa lista que o programinha que a gente sorteie um número dessa lista, ou seja, qualquer um desses números. Quando a gente apertar na letra S, então quando clicar na tecla S, a gente vai fazer o quê?
Vamos criar uma variável auxiliar aqui, tá? Vamos auxiliar, porque ele vai sortear um número, mas esse número tem que guardar em algum lugar. Por quê? Porque ele vai ter que dizer esse número sorteado e o gatinho vai ter que mover esse número sorteado. A gente vai ter que estar usando ele em dois lugares aqui. Então, a gente tem que guardar ele em uma variável, né? Então, a gente vem aqui, quando a tecla S for pressionada, a gente vem aqui. Tem uma variável auxiliar, então. Auxiliar. Vai colocar mude auxiliar para. A gente coloca aqui. Item aleatório de números. É pegar um item aleatório. Ou seja, vou só fazer essa parte aqui, ó. Vou apertar S. Auxiliar tá com 20. Por quê? Ele sorteou aqui 20, na próxima vez 100. Vai sorteando qualquer número que esteja aqui na lista, um número aleatório aqui da lista. Certo? Só que ele quer que o quê? Que o nosso gatinho diga esse número que for sorteado, né? Esse número está na nossa variável auxiliar agora. Então, ele vai dizer, diga auxiliar. Ao apertar S, ele sorteou aqui 10, 80, 60. Aí, esses números que ele está sorteando, pede no enunciado que ele mova esse número de passos. Ou seja, ele sorteou 90, tem que mover, então, 90 passos. A gente vem aqui, mova auxiliar também. Mostre para os alunos de vocês, certo? Essa videoaula para que eles possam entender também para que serve essas. Ó, então eu vou apertar S, ele vai andar 50, 20, 40, viu? Andou 80, andou 80, andou 40. Então é isso que eu pedi no desafio aí. É esse o código que a gente tinha feito já em sala de aula. Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês de pontuação. A pontuação vai ser o quê? Quando vocês forem usar uma variável auxiliar, vai acontecer o quê? Porque é pontuação de jogo mesmo. Vocês vão ter que usar isso aqui, ó. Quando o ator for clicado, vai ter que usar os sensores. Quando tocar em tal coisa, então, por exemplo, se é do Pac-Man que a gente fez lá. Polícia tocou em ladrão, aí adicione a pontuação, sei lá, acho que é quando a polícia toca em ladrão, o jogador ganha 5 na pontuação. Então, mude pontuação, adicione a pontuação 5. E assim a gente vai fazendo. A gente vai ver com calma depois outros sensores aqui, os últimos. Esses controles, sensores. Aí a gente volta nas variáveis aqui para vocês poderem ver melhor, ok? Vamos só terminar essas atividades aqui. E a próxima pede o quê? Pede fazer uma agenda. Ou seja, crie um projeto e quando o usuário clicar em bandeira verde, peça para o usuário informar o número de renomes que deseja inserir. Após isso, deverá ser solicitado ao usuário que digite o nome dos contatos, um de cada vez, inserindo-os numa lista. Então, vamos fazer essa parte aqui primeiro. Então, eu vou salvar isso aqui, ok? Vamos criar um novo projeto. A gente vem e coloca.
Quando eu clicar em bandeira verde, o usuário tem que informar número de nomes. Por exemplo, ele quer adicionar 5 nomes, então ele tem que digitar os 5, né? Então a gente vem aqui na pergunta. Quantos contatos deseja inserir? A gente pode criar uma variável de número de contatos. Que é o total de contatos que ele vai inserir. A gente vai fazer o quê? Mude o total de contatos para a resposta. Ou seja, eu vim aqui. Quero inserir 8 contatos. Aí o total de contatos está com 8. Então, é esse total de contatos que a gente vai manipular aqui. Então, se o usuário colocou, por exemplo, 5, ele tem que fazer o quê? Repetir 5 vezes, inserir 5 contatos. Então, a gente vem aqui no repita. Repita 5 vezes, para ele poder sempre inserir. A gente pergunta aqui. Insira seu nome. Insira o nome. Digite o nome. A gente vai esperar a resposta. Digite o nome. Aí ele quer que a gente coloque em uma lista, né? Que é a nossa agenda. Vamos criar aqui uma lista agenda. Poder guardar os nomes que o usuário for digitando. Aí a gente vai fazer o quê? Insira a resposta na agenda. Aí, por exemplo, o usuário, eu quero inserir 3 números. Aí, o total de contatos está com 3. Eu vou repetir 3 vezes, ou seja, vai me perguntar 3 vezes qual o nome que eu quero inserir e 3 vezes eu vou digitar a resposta para ele. E esses nomes ele vai inserir na agenda. Por exemplo, ó, Ana, Fábio, Lucas, Lilian, Matheus. 5 nomes. A gente inseriu aqui na agenda. Ou seja, ele repetiu. Na verdade, aqui, pessoal, aqui tá errado. Aqui era 3, né? Aqui, ó, ele tem que repetir. Ele não vai repetir quantas vezes aqui? O total de contatos. Ou seja, se o usuário quer inserir 3 números, 3 contatos, 3 nomes na nossa agenda, então ele vai repetir 3 vezes aqui. Ou seja, 3 vezes ele vai perguntar para o usuário o nome do contato que ele quer inserir. Por exemplo, aqui eu vou colocar 4. Ah, esqueci de uma coisa importante aqui, que é mudar o total de contatos para e limpar a nossa lista, né? Aí, 3. O total de contatos está com 3, digite o nome. Ana, Fábio e Luiz. Pronto, inseriu 3. Que ele vai repetir sempre o número total de contatos. Ou seja, se o usuário digitou que ele quer inserir 3 contatos, ele vai repetir 3 vezes. Então, vai perguntar 3 vezes o nome para ele. Ah, eu quero inserir agora 2. Ana, cara. Pronto. Então, é isso que eu tenho que fazer. Então, a parte de inserção está pronta. Aí, a parte da busca. Quando o usuário clicar em espaço, o usuário deverá informar o nome que deseja buscar. Caso o nome exista na lista, ou seja, na agenda, o seu autor deverá dizer achei. Caso contrário, deverá dizer contato não existe. Então, vamos apertar aqui em S. Aqui em eventos, quando a tecla S for pressionada. S, espaço, né?
Espaço foi pressionada. A gente tem que fazer o quê? Perguntar para o usuário. Insira o nome que deseja buscar. Então, a gente vai fazer o quê? Lembra daquele comandinho aqui da lista? Para a gente perguntar se na agenda contém tal coisa? A gente vai ter que usar o quê? O C, né? Então, se na agenda contém o quê? A resposta, que é o número que o usuário digitou, que ele quer buscar, então o gatinho tem que dizer o quê? Achei. Se não tem na agenda, então o usuário não existe. O usuário não existe. Então eu vou apertar aqui S, espaço, quer dizer. Aqui em espaço, ele vai perguntar, insira o nome do deseja buscar, né? Aqui no balãozinho. Aí eu vou colocar que eu quero buscar Ana. Ana contém aqui, né? Eu vou dizer achei. Espaço de novo. Bruno. Bruno tem aqui. Usuário não existe. Então era basicamente isso que era para fazer, pessoal. Esses são os recursos da agenda da variável da lista. Eu sugiro que vocês tentem fazer outros exemplos aí, ok? Quem não entendeu pode tirar dúvida na aula presencial. Façam atividades com os alunos de vocês para poderem entender melhor, tá bom? A gente vai ficar por aqui. Só vou salvar o meu desafio aqui. E é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima videoaula. Tirando alguma dúvida aí ou com outro tópico, ok? Tchau e até mais.